Olá, meu nome é Maíra Poli, sou professora de desenho realista e eu vou conversar com você hoje sobre materiais. Estou trazendo aqui um lápis grafite Pit Mate da Faber-Castell, na graduação 14B, é a mais alta nesse tipo. E estou trazendo também o Mars Lumography Black, é um tipo da marca Staedtler na sua maior graduação, que é o 8B. Então, a gente vai trabalhar a diferença entre esses dois. Eu vou começar aqui com o Pit Mate 14B. Como de praxe, eu vou fazer um degradê rápido. E o Staedtler Black 8B. Então vamos lá, tecnicamente os dois realmente são bem parecidos. O que eu percebo na minha experiência, na minha prática, como eu sempre costumo dizer para você. Bom, então vamos lá, visivelmente, aparentemente eles são bem parecidos. Na minha experiência, o que eu percebo? Que o Pit Mate ele é mais seco e o Black mais macio. Ele sendo mais macio, ele é mais poroso. O Pit Mate sendo mais seco, ele é mais refinado. O porquê que isso é importante, pelo menos na minha percepção? Com o Pit Mate, mesmo sendo um 14B, eu consigo trabalhar nuances mais claras e traços mais finos, porque justamente ele é mais seco e por isso mais refinado. No 8B da Black, por ser mais cremoso, mais poroso, ele já não vai me permitir esse tipo de refinamento que o Pit Mate tem. Então, por exemplo, eu vou apontar porque essas pontas grossinhas aqui, pro que eu vou mostrar, não vai adiantar muito. Então, esse aqui é uma outra dica. Mantenha os lápis bem apontados, embora eles estejam com a ponta longa, aqui, ó, a pontinha, ela não tá fina, e é isso que faz a diferença, tá bem? Agora sim, ó, pontinha de verdade. Então, o Staedtler, eu apontei ele antes de começar o vídeo e ele quebrou a ponta, e agora para retomar a ponta fina ele quebrou de novo. O Pit Mate já não tem isso. Acontece sim, às vezes, de quebrar, é normal que quebre, mas por esse ser mais macio, ele tem uma certa facilidade de quebrar, tá? Então, ó, os traços finos com o Black, vamos ver? E os traços finos com o Pit Mate. Bem parecidos também. Esse aqui conseguiu até uma certa definição que eu não esperava. O Pit Mate ficou um pouquinho mais claro, esse conseguiu uma definição melhor. A diferença só é que talvez ele acabe com essa ponta um pouco mais rápido, pela maciez. E o Pit Mate, ele resiste um pouquinho mais, mas ó. O Pit Mate, a gente tem que procurar a ponta fina um pouquinho mais. Ó, tá vendo? Procurando a ponta fina. Então, o Black, pra minha surpresa, ele conseguiu um fio um pouquinho mais preciso. Isso é interessante. Vamos ver esses dois lápis misturados com grafite normal. Então, eu vou fazer aqui um sombreamento. Eu vou pegar aqui o 7B da Staedtler. Por que o 7B? Porque ele, dos que eu tenho, é o mais próximo do 8B, tá? Só por curiosidade.
Eu vou passar, ó. Você vê que ele não passa em cima do black? Ó, fora, em cima. Tudo bem? Fora, em cima. Por que que ele faz isso? Eu vou ajeitar aqui para pegar essa iluminação para você entender melhor. Então, nessa iluminação, a gente vê aqui o Staedtler, que é um grafite normal, esse é o 7B. Então, aqui você consegue ver melhor a diferença tonal entre um lápis puro grafite e entre os lápis que são misturados com carvão. Por que que ele não passa aqui em cima? Justamente por ele ter a mistura do carvão. Como eu fiz um traço bem escuro, bem saturado, ele ofereceu uma resistência. Eu senti mais essa resistência no black do que no Pitch Matte. Por quê? Na prática, você usando o black, eu sinto ele mais cremoso. E o Pitch Matte, ele é mais sequinho. Então, quando a gente coloca os dois juntos, eu sinto uma maior diferença de intensidade em relação ao grafite com o black do que com o Pitch Matte. Então, realmente, o black, ele é mais escuro. Isso é um ponto bem legal. Ele é mais escuro do que o Pitch Matte, que eu particularmente prefiro. O Pitch Matte é que por ele ser um pouco mais seco, ele acaba sendo um pouco mais neutro em relação a usar junto com o grafite. Então, como ele não se destaca muito mais comparado com o black, mas mesmo assim ele se destaca em relação ao grafite, eu vejo que os dois combinam quando eu uso os dois juntos. Não sei se ficou confuso. Vamos de novo? Quando eu tô usando o grafite e eu coloco o black, ele é mais escuro ao ponto de chamar mais a atenção do que o próprio grafite. Quando eu uso o Pitch Matte junto com o grafite, ele fica mais escuro, mas como ele não é tão intenso quanto o black, ele não fica tão chamativo. Então, se você quer um lápis mais escuro entre esses que são misturados com carvão, eu acho que o black é mais escuro entre os dois. Mas se você, como eu, gosta de trabalhar esse lápis mais escuro junto com a técnica do grafite, eu prefiro o Pitch Matte. Isso é um gosto pessoal, é mais para você entender a diferença. São muito próximos. Na prática, o black é mais macio, Pitch Matte mais seco. Junto com o grafite, esse aqui ele fica bem pretinho, pode ser que ele chame mais a atenção do que o grafite, e esse aqui não fica tão escuro quanto o black, e pode ser que por isso ele se mescle visualmente melhor num desenho realista predominantemente feito com grafite. Tudo bem? Então, apesar de eu demonstrar claramente a minha preferência pelo Pitch Matte, mas é porque isso aqui pra mim faz muito sentido, pra mim, tá? Mas aqui a gente consegue ver que eles são bem similares. Tem essa diferença técnica entre eles, mas dá para ser usado normalmente. Se você tem o black, até por ser talvez mais acessível, não tenho tanta certeza, mas eu acredito que sim, use ele normalmente. Só tome cuidado em relação a isso, a você fazer um desenho e ele acabar talvez chamando mais a atenção. Tudo bem? Talvez se você usar o estojo do black predominando, faça mais sentido, porque ele tem outras graduações mais duras, né? O Pitch Matte, ele tem uma variação maior. Ele tem desde do HB, se eu não me engano, 2B, 4B. Eu acho que 6B, eu acho que 8B não, eu acho. Aí tem 10, 12 e 14B. O Staedtler é 2B, 4B, 6B e 8B, salvo engano. Aí, por curiosidade também, eu trouxe aqui um 12B da Staedtler, um Mars Lumography, o azulzinho. Esse aqui é o 14B. O 8B do Black. Esse aqui, ele é o 6B Pitch Matte. Esse aqui, 6B Black. 7B Staedtler Mars Lumography. 6B Faber-Castell. Então aqui a gente tem o grafite, mistura, mistura, mistura e mistura também.
Esses aqui são os misturados com carvão, grafite normal, grafite normal. 6B Pit Matte, 6B Black, o 6B da Black é mais escuro. Maíra, então por que você prefere o Pit Matte se o 6B é mais escuro? Coloca esse 6B próximo aos grafites e você vai ter um tom mais escuro, sendo esse aqui o mais escuro, e ele não vai destoar tanto assim em relação ao grafite. Agora eu pego o 8B da Staedtler para trabalhar com um lápis que é mais cinza, eles chamam mais a atenção. Na minha técnica, eu não gostei muito do efeito. Na minha técnica, eu gostei de ter um lápis mais pretinho, mais fosco, mas que combinou visualmente com o grafite, que ele é mais acinzentado, mais prateado. Tudo bem? Não estou fazendo você escolher esse aqui. Eu estou explicando o porquê eu gosto do Pit Matte com o grafite. Do Pit Matte com o grafite, é por isso que eu gosto da combinação dos dois. Mas se você quer um lápis mais escuro para trabalhar com o grafite, mais escuro que o 14B, eu acredito que o Black, acredito não, né? Ele tá demonstrando aqui que o Black ele é mais intenso. Então eu acredito que seja isso, um compartilhamento de experiência, um pitaco grande de gosto pessoal, espero que não tenha um problema nisso, de não ter sido tão imparcial. O Black talvez combine bem também com quem desenha carvão, isso é uma sugestão, eu não fiz, mas por esse tom mais escuro pode ser que combine ali, né? A gente poderia fazer esse teste também. Ok? Obrigado por ter assistido até aqui. Qualquer dúvida que você tenha sobre materiais, deixe a sugestão, isso também contribui para eu ser mais assertiva com o que é do interesse de vocês. E tamo por aí. Beijo e bora lá!